Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, parte 16, capítulo 117. Tarde da noite. Dentro de uma pequena taverna, Tsunade ainda não tinha noção da desgraça que se aproximava, mas sua sequência de vitórias nas mesas de jogo a deixou de bom humor enquanto bebia. Como sempre, Shizune não tinha como impedir sua professora. Tudo o que ela podia fazer era observar Tsunade se embriagar até cair em um torpor alcoólico, desabando sobre a mesa. Isso vai ser um transtorno de novo. Shizune suspirou e apertou a sacola de ganhos enquanto ia pagar a conta. No entanto, quando ela voltou para a mesa, viu uma figura com um chapéu de palha ao lado de Tsunade, estendendo a mão e tocando seus cabelos dourados. Que diabos? O que esse cara está fazendo? Ele sequer sabe de quem é a cabeça que está tocando. Mesmo embriagada, o corpo de Tsunade não ignoraria o perigo. Seus instintos por si só poderiam desferir um soco devastador que deixaria o homem gravemente ferido, ou até mesmo morto. Neste mundo, ninguém conseguiria resistir aos socos de Tsunade. Ei, pare! Furiosa com a audácia daquela pessoa, Shizune avançou para intervir, certa de que ele estava prestes a sofrer as consequências. Mas ela foi detida. Um homem de rosto escuro apareceu de repente, bloqueando seu caminho. Senhor Kakuzu? Shizune olhou para o homem em choque, segurando nervosamente a sacola de dinheiro. Quanto ela te deve? O homem de chapéu de palha olhou para Shizune e Kakuzu antes de falar suavemente. Não dificultem as coisas para uma criança. Sim. Kakuzu assentiu com a cabeça e pegou a sacola de dinheiro das mãos de Shizune. Espere. Shizune não tinha planejado deter Kakuzu, mas estava muito mais preocupada com Tsunade. Ela desejava ansiosamente que sua mestra acordasse logo, porque neste momento, ela não tinha a menor ideia de como lidar com isso. Aquele homem de chapéu de palha parecia incrivelmente perigoso, mas Tsunade não reagiu de forma alguma. Quando o homem bagunçou delicadamente os cabelos dela, ela simplesmente se aconchegou na palma da mão dele como uma criança em sono profundo, como se aquela mão não representava ameaça alguma. Como se, em seu torpor alcoólico, aquilo lhe parecesse mais seguro do que qualquer outra coisa. Em seu estado onírico, Tsunade acreditava estar de volta à sua infância, cochilando nos corredores do hospital de Konoha. E em seus sonhos, o ninja médico familiar, fazendo uma pausa em sua escrita em pergaminhos médicos, acariciou suavemente sua cabeça com sua mão reanimada. Aquela sensação de segurança muito perdida. Lágrimas silenciosas escorriam pelas bochechas de Tsunade. Ela realmente pensou que estava sonhando. E, no entanto, o sonho parecia instável. Em meio à sua confusão, ela pressentiu a presença de Shigen tentando partir. Instintivamente, estendeu a mão e agarrou seu braço. Lorde Shigen, você cresceu, Tsunade. O Shigen em seu sonho afastou delicadamente seus dedos, deixou-a com aquelas palavras e se afastou de sua infância. Não apenas desde a infância. Dessa vez, parecia que ele estava saindo da vida dela para sempre. Na manhã seguinte, Tsunade acordou na cama de sua pousada. Shizune sentou-se ao lado dela com um olhar atordoado. Eu realmente preciso parar de beber tanto. Tsunade esfregou a cabeça dolorida, gemendo de frustração. Pensei que teria uma boa noite de sono, mas até meus sonhos foram perturbadores. Shizune fez uma expressão estranha no rosto antes de dizer baixinho. Ontem à noite, o Sr. Kakuzu veio cobrar a dívida. Tsunade não se importou muito com isso. Ela perguntou casualmente, eu ganhei o suficiente no cassino, não é? Ele deixou dinheiro suficiente para a viagem? Sim. Shizune assentiu com a cabeça, hesitou e acrescentou. Também havia um homem de chapéu de palha com ele. Aquele desgraçado. O rosto de Tsunade se contorceu em irritação enquanto ela resmungava. Eu sempre ia me vingar dele. Ele realmente precisava trazer alguém para me encurralar? Achou que eu fugiria dessa vez? Aquele homem. Shizune cerrou os punhos, relatando nervosamente o que aconteceu na taverna, o jeito como ele bagunçou o cabelo de Tsunade. Ela não esconderia isso da sua professora. Ela até ficou um pouco receosa de que Tsunade se enfurecesse. Mas enquanto falava, percebeu que Tsunade não parecia nem um pouco irritada. Na verdade, ela parecia estranhamente calma. Algo mais? A expressão de Tsunade permaneceu indecifrável. Quando aquele cara foi embora? Logo depois, o Sr. Kakuzu terminou de contar o dinheiro. Shizune hesitou antes de continuar, sentindo-se constrangida ao descrever o comportamento de Tsunade quando estava bêbada. Quando ele tentou ir embora, você não soltou. Foi extremamente constrangedor. Até mesmo Shizune estava relutante em tocar no assunto. Vamos. Tsunade jogou o cobertor para o lado de repente e caminhou furiosamente em direção à porta, seus olhos fascando com uma intensidade tempestuosa. Vamos encontrar Kakuzu. Shizune hesitou antes de acrescentar rapidamente. O Sr. Kakuzu não nos cobrou a mais. Ele nem sequer nos cobrou juros. Mas Tsunade a ignorou. Ela pegou o casaco, vestiu-o rapidamente e correu em direção ao orfanato de Kakuzu. Estava determinada a obter respostas. Infelizmente, Kakuzu já tinha ido embora. Ele chegou a deixar uma quantia em dinheiro antes de partir. Tsunade não tinha intenção de incomodar o orfanato, então simplesmente deixou uma mensagem para Kakuzu, dizendo-lhe para entrar em contato com ela. Então, sem hesitar, preparou-se para retornar a Konoha. Estamos voltando para Konoha? Shizune pareceu surpresa. Só quero verificar uma coisa. Tsunade não admitiria a suspeita que começava a surgir em sua mente. Quero ver se algo que deixei para trás ainda está lá. Ela esperava. Não haveria problema algum. Agora, ela só podia esperar que seu velho amigo, Orochimaru, ainda tivesse um mínimo de decência. Que ele não tivesse roubado o que ela deixará para trás quando desertou. Se Orochimaru realmente tivesse levado as coisas dela. E se ele tivesse dominado a reencarnação do mundo impuro do segundo Hokage Tobirama? Um pensamento arrepiante passou pela mente de Tsunade.
ela não quis confirmar isso ainda. Primeiro, ela precisava retornar a Konoha. Então ela decidiria se precisava caçar Orochimaru. Se as suspeitas dela estivessem certas, ela pode acabar correndo atrás dele, assim como Jiraiya, nos arredores de uma cidade pequena. Shigen tirou seu chapéu de palha. Kakuzu estava ao lado dele, falando em voz baixa. A neta do primeiro Hokage pode ter percebido que Lord Shigen retornou do submundo mais uma vez. Não importa. Shigen parecia completamente despreocupado com Tsunade. Seu tom era casual quando disse, eu a encontrei por acaso. Meu verdadeiro motivo para vir ao país das águas quentes foi para ajudá-la a recrutar um parceiro adequado. Tem um aqui? Kakuzu ficou intrigado. Ele sempre se interessava pelos colegas de equipe que lhe eram designados, especialmente se eles valessem muito dinheiro. Existe um homem chamado Idan. Shigen mencionou o nome. Ele? Acho que já ouvi falar dele antes. Kakuzu pegou seu livro de recompensas e começou a folheá-lo até franzir a testa. Espere. Esse cara nem está na lista de recompensas. Ele é o seu futuro parceiro. Shigen ergueu uma sobrancelha, lembrando Kakuzu de que nem todos os membros da equipe precisavam ser alvos de recompensa. Ao menos haja com um mínimo de normalidade. Inútil. Kakuzu balançou a cabeça em desaprovação. Após ser traído pela vila oculta da cachoeira, ele nunca mais confiou em seus companheiros de equipe. A única pessoa em quem ele realmente confiava era Shigen. Em certa ocasião, ele quase confiou em Tsunade. Mas o vício em jogos de azar e a sonegação de dívidas dela o fizeram enxergar sua verdadeira natureza. Ele não queria mais nada com os ninjas de Konoha. Além do mais, os recrutas da Akatsuki sempre foram problemáticos. Eles só se importavam com o poder, nunca com a reputação. Foi por isso que Kakuzu se recusou a reconhecer seus companheiros de equipe, além do valor de suas recompensas. No entanto, Shigen estava particularmente interessado em Idan. Afinal, Idan supostamente havia obtido a imortalidade por meio de algum tipo de experimento secreto. Ainda que isso significava usá-lo para pesquisa. Idan era o sujeito perfeito. Somente aqueles que experimentaram a morte podem realmente apreciar o valor da vida. E aqueles que eram imortais nunca valorizaram a própria existência. Idan era exatamente esse tipo de pessoa. Quer se juntar a Akatsuki? Quando Shigen e Kakuzu finalmente encontraram Idan, o homem não demonstrou nenhum interesse no convite deles. Em vez disso, sem hesitar, brandiu sua foice contra eles com um sorriso insano. Um instante depois, um lampejo de chakra verde esmeralda cortou o ar. Num instante, a cabeça de Idan foi decepada do corpo, rolando até o chão com um baque surdo. No entanto, ele ainda estava vivo. Mesmo com a cabeça estendida na terra, seu corpo decepado se debatia atrás dele, tentando às cegas recuperá-lo. Seus bastardos! A cabeça decepada de Idan rolou algumas vezes antes de parar, seus olhos furiosos encarando Shigen. Esse cara realmente possui a tal da imortalidade. Kakuzu permaneceu impassível. Ele ouvirá rumores sobre um homem imortal na Terra das Águas Quentes, então não ficou surpreso. Afinal, ele próprio possuía uma forma de imortalidade. Mas, tirando isso, Idan parecia não possuir nenhuma outra habilidade especial. Pela forma como ele avançou de forma imprudente, brandindo sua foice sem técnica, ficou claro que ele estava cheio de brechas. Esse cara... Shigen franziu a testa ao ver a cabeça de Idan rolar no chão enquanto seu corpo cambaleava em busca dela. Algo parecia estranho. Será que era só impressão dele, ou Idan parecia incrivelmente estúpido? Ele serve. Kakuzu pisoteou a cabeça de Idan. No mínimo, esse idiota poderia servir como um peão descartável em batalha. Juntar-se a Akatsuki? Kakuzu perguntou novamente, olhando para Idan. Sem chance. Mesmo com a cabeça baixa, Idan manteve sua arrogância. Apesar de sua situação, apesar de seu corpo poder ser dilacerado a qualquer momento, ele não demonstrou nenhum sinal de rendição. No entanto, quando sentiu o pé de Kakuzu pressionar com mais força contra seu crânio, ele gritou rapidamente, espere, a menos que você esteja disposto a ajudar o Lord Shigen a espalhar seus ensinamentos. Lord Shigen. Os olhos de Kakuzu se estreitaram em confusão. É claro que estou falando do grande Lord Shigen, a figura divina que me abençoou com a imortalidade. A voz de Idan estava repleta de fanatismo, como se ele tivesse imenso orgulho de sua suposta fé. Instintivamente, Kakuzu se virou para olhar para Shigen. O mundo ninja. Shigen franziu a testa, com as sobrancelhas bem marcadas. Ele não era o único Shigen neste mundo? Uma sensação de inquietação começou a invadir sua mente. Alguém estaria usando o nome dele para cometer atrocidades em segredo? Capítulo 118. Shigen possuía uma força mental incrível. Mesmo quando Idan afirmava ser um devoto seguidor do deus maligno, Shigen tinha certeza de que alguém estava agindo em seu nome, em vez de acreditar que ele havia revelado sua verdadeira natureza sem saber. Talvez ele tivesse se escondido bem demais. Tanto que até ele achou impossível acreditar que pudesse ser considerado um deus maligno. Em contraste, a resiliência mental de Idan era bastante frágil. Ao descobrir que o homem que o decapitara com um único golpe era ninguém menos que o próprio Shigen, ele ficou furioso, amaldiçoando Shigen por blasfemar contra o próprio deus que ele venerava. Você ousa profanar o nome do Senhor Deus Maligno? Você sequer sabe quem é o Deus Maligno? Idan olhou furiosamente para Shigen, gritando. O Lorde Deus Maligno era o ninja médico mais forte da Era Antiga. Shigen ficou completamente estupefato. Você é quem está profanando o nome do Lorde Shigen. Kakuzu agarrou a cabeça decepada de Idan com força e socou seu rosto, agredindo-o antes de obrigá-lo a revelar tudo sobre esse tal culto do Deus Maligno. Machucado e ensanguentado, Idan acabou revelando todas as informações. Idan havia sido criado no culto do Deus Maligno. Esse culto sempre venerou Shigen, enquanto outros respeitavam a experiência médica de Shigen.
O culto se dedicava a usar suas pesquisas médicas remanescentes para criar armas biológicas por meio de experimentação humana. Anos atrás, o culto finalmente obteve sucesso. Por meio de um experimento secreto, eles criaram Idan, seu primeiro espécime imortal bem-sucedido. Radiantes com a conquista, enviaram Idan imediatamente para espalhar o nome do deus maligno Shigen pelo mundo. Não entendo nada dessa coisa de genética. Tudo que sei é que devo massacrar todos no mundo. Os olhos de Idan brilhavam com fanatismo enquanto ele recitava a doutrina do culto. Este é o poder que me foi concedido. Sacrificarei todas as suas almas ao senhor deus maligno Shigen. Kakuzu deu outro tapa na cara de Idan. Seu idiota. Idan rosnou de frustração. O que aconteceu com o resto do culto? Shigen esfregou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça chegando. Eu matei todos eles. Idan parou de xingar Kakuzu e em vez disso, abriu um largo sorriso enquanto declarava com orgulho. Só eu sou digno de ser o verdadeiro discípulo escolhido pelo Lorde Shigen. Kakuzu apertou a cabeça de Idan com força. Levem-no de volta para a base da Akatsuki. Shigen respirou fundo antes de instruir Kakuzu a levar o único experimento bem-sucedido de volta ao quartel-general. Ele encontraria tempo mais tarde para estudar os segredos por trás da imortalidade de Idan. Provavelmente, as habilidades de Idan estavam ligadas ao DNA e à genética. Com o avanço da biologia humana, era inevitável que alguém começasse a realizar experimentos para criar monstros. Quem diria quantos fracassos o culto, agora extinto, havia acumulado antes de finalmente aperfeiçoar seus métodos com Idan? E você, Lorde Shigen? Kakuzu ergueu o corpo de Idan sobre o ombro enquanto carregava a cabeça decepada na outra mão. Se precisar de alguma informação na Terra das Águas Quentes, pode visitar o orfanato de lá. Os sobreviventes do clã Uzumaki vivem neste país há muito tempo. Entendido. Shigen não recusou a sugestão de Kakuzu. No entanto, ele não precisou coletar nenhuma informação deles, pois antes de chegar à Terra das Águas Quentes, ele já havia localizado Kizami Oshigaki. Além do mais, Kizami nem sequer se deu ao trabalho de esconder seu paradeiro. Com suas características peculiares semelhantes às de um tubarão, Kizami se destacava onde quer que fosse. Seus olhos mortos e predatórios, as marcas faciais que lembravam guelras e as fileiras de dentes afiados como navalhas o tornavam uma visão inesquecível. Sempre que ele abria a boca, o puro terror que inspirava fazia com que as pessoas instintivamente se afastassem, abrindo caminho nervosamente para ele. Mas para Kizami, isso não era novidade. Após deixar a base de Orochimaru, ele vagou sem rumo, esperando que a Akatsuki o recrutasse. No entanto, a Akatsuki estava agindo com cautela. Após passar vários dias relaxando em fontes termais, Kizami começou a suspeitar que eles não o tinham notado. Então, ele decidiu causar problemas. E no entanto, Kizami não percebeu. Aquela pessoa o estava seguindo silenciosamente. Às margens do rio, na Terra da Grama. Kizami acabará de assassinar o líder da Vila Oculta da Grama e o senhor feudal da Terra da Grama. Esses dois assassinatos certamente atrairiam a atenção do mundo ninja. Naquele momento, ele cuidava casualmente de Sameada, sua espada viva, após a batalha. Para ser honesto, a vida tem sido bastante tranquila ultimamente. Como um ninja da névoa, Kizami passou a vida inteira matando. Ele tinha que matar seus inimigos. Ele tinha que matar seus companheiros. E, no entanto, a Vila Oculta da Névoa apenas ofereceu uma recompensa por sua cabeça, em vez de enviar ninjas caçadores atrás dele. Talvez a aldeia não tivesse mão de obra suficiente. Ou talvez ainda estivesse em turbulência após a morte do quarto Mizukage. Pela primeira vez, Kizami teve a liberdade de relaxar. Embora ocasionalmente tivesse que cometer atos violentos para chamar a atenção da Akatsuki, não era uma missão particularmente estressante. Kizami não tinha pressa. Apesar de seu mentor, Obito Uchiha, estar ficando impaciente, Kizami permaneceu tranquilo, aproveitando plenamente suas viagens. Mas, aquele período de lazer estava prestes a terminar. Uma voz sussurrou subitamente em seu ouvido, finalmente atraída por seus últimos assassinatos. Kizami Oshigaki, ninja renegado da Vila Oculta da Névoa. Você causou uma grande confusão. A mão de Kizami agarrou imediatamente o cabo de Sameada. Anos de instintos endurecidos pela batalha entraram em ação, colocando seu corpo em estado de alerta máximo. Este homem, era preciso ser especialista em habilidades sensoriais. Kizami se orgulhava de sua própria percepção de chakra, mas não havia notado nenhum vestígio da presença daquele indivíduo. E pior, a voz veio de cima. Kizami ergueu abruptamente a cabeça, fixando o olhar na figura que descia do céu. Era um jovem com uma capa preta adornada com nuvens vermelhas. E mais impressionante do que a capa, era um seu Rinnegan. Mas a atenção de Kizami não estava voltada para aqueles olhos lendários. Em vez disso, ele se concentrou no padrão de nuvens vermelhas na capa. Ele reconheceu isso imediatamente. O uniforme da Akatsuki. Finalmente vieram buscá-lo. Eles estão aqui. Kizami sentiu um leve pesar ao perceber que seus dias de lazer haviam acabado. Ao mesmo tempo, ele ficou aliviado por sua missão de infiltração finalmente estar prestes a começar. Mas, quem era esse homem? Eu sou Shigen. Shigen disse seu nome calmamente. Os olhos de Kizami se arregalaram ligeiramente. Ele já havia aprendido com Obito que Shigen era o verdadeiro líder da Akatsuki. Mas ele não esperava que o próprio Shigen seria quem o recrutaria. Um homem de tamanha importância. Tinha vindo pessoalmente procurá-lo? Estou aqui para te trazer para a Akatsuki. Shigen foi direto com um tom indiferente. Desde que você matou o quarto Mizukage, minha agenda ficou um pouco mais livre. Bem, isso é algo, não é? Um sorriso se espalhou lentamente pelo rosto de Kizami. Ele não tinha muita habilidade com as palavras. Ele queria responder de forma apropriada, expressar sua surpresa sem revelar que já sabia da existência de Shigen. Mas, não precisa fingir surpresa. Você já tinha conhecimento da minha existência.
tenho certeza de que você também está bem informado sobre a Akatsuki. Com uma única frase, Shijin desmascarou a farsa de Kizami. Ele foi notavelmente franco com ele, como se o estivesse tratando como um homem honesto. Uma gota de suor frio escorreu lentamente pelo rosto de Kizami. O senhor também sabia de tudo? Kizami agarrou o cabo de sua espada. Seu coração estava batendo violentamente, e apenas a sameada em suas mãos lhe dava uma sensação de segurança. Essa situação de ter seu segredo exposto, era algo que Kizami nunca havia imaginado. Obito, seu superior, não parecia muito confiável. Ele o enviou para se infiltrar na Akatsuki, mas não sabia que a outra parte já estava ciente de sua identidade. Sim. Shijin assentiu, sem se importar com o nervosismo de Kizami, e o acalmou casualmente. Não precisa se preocupar, vamos negociar os termos. Depois que você entrar para a Akatsuki, não precisa tratar a Akatsuki como um inimigo em sua missão. Apenas trate a Akatsuki como um refúgio por enquanto. Eu vou encontrar um parceiro adequado para você e encarregá-lo de monitorar as informações que você transmite para a Obito. Você pode aceitar esta condição? Claro que sim. Kizami assentiu lentamente. No entanto, quando Kizami viu quem era o membro encarregado de monitorá-lo, a expressão de Kizami tornou-se sutilmente ainda mais interessante. Como pôde ser? Itachi Uchiha, o companheiro de Obito. Não é à toa que Shijin já sabia da conexão entre Obito e ele. Itachi já havia se aliado a Shijin? Shijin imediatamente convocou Itachi, o companheiro de Obito, para ser o parceiro de Kizami, ordenando que Itachi monitorasse Kizami. De qualquer forma, ele não precisava mais saber das informações de Obito. Ao mesmo tempo, Kizami também recebeu uma ordem de Obito. Acontece que Obito também desconfiava de Itachi, acreditando que Itachi estava escondendo outras intenções, e pediu a Kabuto para secretamente transmitir uma mensagem, ordenando que Kizami o ajudasse a monitorar Itachi. País da Chuva. Margem do lago da base da Akatsuki. Kizami carregava sua sameada, e Itachi arrumava sua bolsa de ferramentas ninja. Ambos sabiam que o parceiro de equipe era o espião encarregado de monitorar o outro. Este mundo estava se tornando cada vez mais absurdo. Prazer em trabalhar com você, senhor Itachi. Kizami olhou para as gotas de chuva caindo do céu, depois virou a cabeça para Itachi e tomou a iniciativa de cumprimentar seu parceiro. Não seja educado. Itachi ainda estava com a cabeça baixa. Ele também sabia que Kizami era o homem de Obito. Eu apenas fui ordenado a monitorá-lo, e você também foi ordenado a me monitorar. 2 espiões. Naturalmente não podiam confiar um no outro. Itachi pareceu perceber que sua atitude estava um pouco fria. Em relação ao ramo de oliveira estendido por seu futuro parceiro, ele tomou a iniciativa de alertar a outra parte. Em comparação com o Lord Shijin Obito, não é uma pessoa confiável. Kizami olhou para o céu nublado. Agora ele já estava começando a sentir a falta de confiabilidade de Obito. Porque quando Obito enviou Kabuto para transmitir a mensagem, ele apenas pensou que Itachi não era confiável, mas não sabia que Itachi havia se aliado a Shijin. Uma coisa dessas. Como ele poderia não saber? Parecia que o Sr. Madara do passado sabia de tudo. Desde que Obito tirou a máscara que simbolizava Madara, as ações de Obito não pareciam mais tão elegantes quanto antes. Agora, seu superior estava ficando um pouco estúpido. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 119. O tempo passou. As operações da Akatsuki foram gradualmente se concretizando. Com Sasori ganhando um novo parceiro, um jovem artista chamado Deidara, a organização estava oficialmente completa. Enquanto realizavam missões bem remuneradas nas sombras, seus membros ninjas renegados continuavam a aprimorar suas forças ou a perseguir suas próprias ambições artísticas, tornando a base mais vibrante do que nunca. Shijin, no entanto, não permaneceu na Akatsuki. Não era hora de ficar ocioso. Ele precisava usar esse período para estudar a composição genética de Ida e adquirir secretamente um poder ainda maior para combater a ameaça iminente de Kaguya. Por sorte, ele tinha uma desculpa perfeita. Com a morte inesperada do Jinchuriki de 3 caudas, tornou-se necessário garantir a segurança da mais poderosa de todas as bestas com cauda, a 9 caudas, antes de prosseguir com o plano de captura. Mas, você não é muito bom em mentir. Zetsu Negro apoiou totalmente a decisão de Shijin de proteger o Jinchuriki da 9 caudas, mas se opôs veementemente ao seu plano de ir pessoalmente a Konoha. Por que não enviar Obito para guardar o Jinchuriki da 9 caudas? Com as habilidades dele nada poderia dar errado. Eu me lembro. Shijin olhou para Zetsu Negro com uma sobrancelha arqueada. Obito não matou os pais do Jinchuriki da raposa de 9 caudas? Ele realmente seria capaz de fazer isso? Zetsu Negro hesitou. Será que Obito se recusaria e desafiaria as ordens deles? Pensando bem, esse idiota provavelmente faria isso. Na verdade, Obito já vinha tentando se rebelar há algum tempo, trabalhando secretamente com Orochimaru para eventualmente trair a Akatsuki. Se Orochimaru tivesse aperfeiçoado a técnica de reencarnação do mundo impuro, permitindo que indivíduos ressuscitados retivessem todo o seu poder, os dois já teriam agido. Claro, se não fosse pela contínua utilidade de Orochimaru, se não fosse pelo fato de que Obito ainda era necessário como peão sacrificial para reviver Madara ou Kaguya, Shijin já teria eliminado os dois há muito tempo. Tudo bem. Shijin tentou acalmar Zetsu Negro antes de declarar sua própria decisão com serenidade. Procederei com cautela. E além disso, você também não estará lá? Zetsu Negro, sentindo-se mais tranquilo, não pôde deixar de fazer outra sugestão. Poderíamos pedir para Nagato te ressuscitar completamente. Com o seu poder, Nagato é nosso camarada. Shijin recusou categoricamente.
Parte de seu raciocínio derivava do respeito que Nagato e Conan tinham por ele. Mas mais importante ainda, ele precisava evitar se tornar um peão sacrificial. Era óbvio que Zetsunegro queria que Shingen fosse completamente revivido, para que pudesse usá-lo como um trampolim. Com o Rinnegan de Madara, Shingen se tornaria o Jinchuriki da 10 caudas, servindo, em última análise, como sacrifício perfeito para reviver Kaguya. Zetsunegro. Essa foi mais uma razão pela qual Shingen evitava ficar na base da Akatsuki, porque Zetsunegro nunca desistiu desse plano. E Shingen tinha o seu próprio. Assim como Zetsunegro perseverou por 1000 anos em busca de seu objetivo, Shingen tinha feito o mesmo. Na verdade, sua paciência superava em muito a de Zetsunegro. Ele havia suportado isso por tempo demais. O amanhecer se aproximava. Não havia a mínima possibilidade de ele permitir que tudo desmoronasse agora. Embora sua paciência fosse testada nos próximos dias, as recompensas seriam ainda mais doces. E felizmente, retornar a Konoha sempre fez parte de seus planos. Antes de partir, ele já havia preparado os ninjas de Konoha para seu retorno. Caso contrário, não teria feito questão de visitar Tsunade no país das águas quentes. Não, seus preparativos haviam começado muito antes. Mesmo quando ele se disfarçou de Orochimaru e sequestrou Anko Mitarashi, ele já havia colocado o conselho em movimento. Afinal, Orochimaru era o bode expiatório perfeito. Vila da Folha. Tsunade e Shizune finalmente retornaram para casa após muitos anos. O terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, originalmente pretendia convencer seu aluno a permanecer na vila. Em vez disso, Tsunade frustrou suas expectativas com uma revelação chocante. Lord Shingen pode ter sido ressuscitado por Orochimaru através da reencarnação do mundo impuro. Tsunade estava de pé em uma câmara vazia, esfregando as têmporas em frustração, tentando se lembrar dos fragmentos de suas memórias embriagadas na terra das águas quentes. Preciso encontrar Orochimaru. Ela respirou fundo, relutante em permanecer em Konoha. Velho, você tem alguma informação sobre ele? Ainda não. A expressão de Hiruzen escureceu em preocupação. A última vez que Konoha teve notícias de Orochimaru foi quando alguém se passando por ele sequestrou Anko Mitarashi. Essa pessoa possuía habilidades excepcionais em Kinjutsu e liberação de vento. Kinjutsu? Liberação de vento? Hiruzen teve uma súbita revelação. Porque além de Danzou Shimura, existia apenas uma outra pessoa neste mundo que se destacava tanto na esgrima quanto na liberação de vento. E isso explicaria por que o impostor poupou Kakashi ataque. Afinal, Shingen nunca matou. O coração de Hiruzen apertou. Um pensamento terrível começou a germinar. E se Shingen já tivesse sido usado por Orochimaru? Não, espere. E se outra pessoa o estivesse usando? Tsunade. Hiruzen exalou uma nuvem de fumaça com a voz carregada de cansaço. Se Lord Shingen realmente ressuscitou, e se Orochimaru conseguiu explorar seu conhecimento e poder, então isso se tornará um pesadelo para o mundo inteiro. Ele se libertará do controle de Orochimaru. Tsunade declarou sua confiança em Shingen sem hesitar, mas ele também se deixa enganar facilmente. Hiruzen murmurou, relembrando seu passado com Shingen. Passei mais tempo com ele do que você. Cheguei a viajar ao seu lado por 10 anos. Na verdade, Lord Shingen sempre foi um homem que confiava demais nas pessoas. Fossem o primeiro Hokage ou o perigoso Madara Uchiha, aos seus olhos, eles eram simplesmente pessoas que precisavam de ajuda. O problema é, se aqueles que têm boas intenções buscam sua ajuda, não há nenhum mal nisso. Hiruzen fez uma pausa pensando em seu velho amigo Danzou. Mas se ele for manipulado por aqueles com segundas intenções? O que você está tentando dizer? Tsunade franziu a testa com as sobrancelhas bem marcadas. Esqueça. Encontrar Orochimaru deve ser nossa prioridade máxima. Hiruzen suspirou, batendo a cinza do seu cachimbo. Mesmo que Orochimaru tenha enganado Lord Shingen, ainda podemos convencê-lo a não confiar nele. Se você precisar de informações... Hiruzen lembrou-se subitamente de Uchiha Itachi, que havia se infiltrado na Akatsuki. Talvez eu consiga dar um jeito nisso. Jiraiya pode ter algumas pistas. Desde a deserção de Orochimaru, Jiraiya vinha perseguindo-o, reunindo informações sobre seus movimentos. Comparado a Konoha, a rede de contatos de Jiraiya era muito mais ampla. Afinal, ele contava com o apoio dos sapos do Monte Myobuku, que constantemente patrulhavam o mundo ninja e lhe transmitiam informações. Eu entendo. Tsunade cerrou os punhos. Se não conseguirmos encontrá-lo, então trarei Jiraiya de volta comigo. Hiruzen fitava o desconhecido. Ele não fazia ideia do que o futuro lhe reservava. Tudo estava envolto em uma densa neblina. Mas para além dessa névoa, ele tinha certeza que um desastre estava prestes a acontecer. Para se preparar para esse desastre, Konoha precisava reunir o máximo de forças possível. Tsunade e Jiraiya, que estiveram ausentes por um longo período, foram cruciais para a defesa de Konoha. Terra de Campos. Base de Orochimaru. Recentemente, o local tornou-se muito mais animado. Kabuto havia trazido de volta um grupo de crianças dos postos avançados do norte. Tanto ele quanto Orochimaru estavam profundamente absortos em seus experimentos. Para acelerar o seu progresso, até mesmo Anko Mitarashi, que por muito tempo fora usada como peão em seus jogos, foi selada e aprisionada à força, com sua memória suprimida pela marca da maldição. Após formar uma aliança com Obito Uchiha, Orochimaru deixou de temer a Akatsuki. E ao fazer isso, ele havia se esquecido completamente do acordo que fizera com Shingen. Capítulo 120. Esse tipo de coisa era normal. Para a maioria das pessoas, Anko Mitarashi não passava de uma peça no jogo para ameaçar Orochimaru, uma moeda de troca, não alguém realmente designada para vigiá-lo. Orochimaru-sama. Um garoto de cabelos prateados estava ao lado de Orochimaru, falando sobre Anko que estava em cativeiro. Ela ainda está inconsciente. Devemos mantê-la trancada? Mande-a embora.
Orochimaru respondeu casualmente, mas logo acrescentou outra instrução. Deixe-a na fronteira do País do Fogo. Os shinobi de Konoha estarão esperando para recebê-la. Sim. O rapaz de cabelos grisalhos virou-se respeitosamente para sair. Você é realmente uma pessoa de coração mole. Obito Uchiha, sentado por perto, não pôde deixar de zombar de Orochimaru. Aquelas crianças que você trouxe de volta estão todas sob suas marcas da maldição. Aquela mulher não lhe serve para nada agora, não é? Orochimaru soltou uma risadinha, sem se dar ao trabalho de explicar as diferenças em seus experimentos com a marca da maldição. Em vez disso, simplesmente respondeu. Apenas uma jogada qualquer no tabuleiro. Muitas manobras ociosas. Obito percebeu a atitude desdenhosa de Orochimaru e falou friamente, e você acabará perdendo de vista o próprio tabuleiro. Seu tom carregava a arrogância de um superior, suficiente para irritar qualquer um. No entanto, Orochimaru estava calmo bastante para não reagir. Os dois precisavam um do outro. Não era hora para conflito. Só depois de eliminarem a ameaça de Shigen. Este peão ainda é bastante valioso. Orochimaru deu um sorriso irônico antes de perguntar casualmente. A propósito, parece que não recebemos nenhuma notícia da Akatsuki há algum tempo. Obito zombou, lembrando-se de como Zetsu Negro o havia criticado. Shigen lidera a Akatsuki, mas tudo o que ele faz é perder tempo com assuntos inúteis. O Jinchuriki de 3 caudas estava morto. Agora tudo não tinha mais sentido? Sob a liderança de Shigen, a Akatsuki continuava a mesma de antes. Apenas um grupo de shinobi renegados, acumulando riquezas e mão de obra. Terra do Fogo, fronteira. Um garoto de cabelos prateados carregou Anko Mitarashi até o posto de fronteira de Konoha e a deixou lá. Após sua partida, uma figura sombria surgiu ao lado de Anko. Como era de se esperar, suas memórias foram seladas. O recém-chegado examinou a marca da maldição no pescoço de Anko, as pontas dos dedos brilhando levemente com chakra enquanto ele pressionava suavemente a pele dela, despertando-a de seu sono. Quem é você? Anko piscou confusa enquanto lentamente recuperava a consciência. Eu sou Shigen. Shigen olhou para a mulher atordoada, oferecendo-lhe a mão para ajudá-la a sentar-se. Seu olhar baixou ligeiramente enquanto falava. Deixe-me levá-la de volta para Konoha. Contanto que ele acompanhasse Anko de volta a Konoha, a névoa de dúvida que obscurecia a mente de Hiruzen Sarutobi se dissiparia. Anko. Essa foi a desculpa perfeita para ele entrar em Konoha. Vila da Folha. Os portões de Konoha pareciam os mesmos de sempre. Quando Hiruzen Sarutobi recebeu a notícia de que Anko havia retornado em segurança, seu choque foi imensurável. Ele sabia exatamente o que o retorno dela significava. O velho foi pessoalmente ao encontro de Anko, desesperado para descobrir que informações ela tinha sobre Orochimaru. E então, ele teve uma surpresa ainda maior. Quando a figura que acompanhava Anko levantou seu chapéu de palha, revelando um rosto familiar, os olhos de Hiruzen se arregalaram em descrença. Já faz muito tempo, Hiruzen. Aquela voz familiar chegou aos ouvidos de Hiruzen, transportando-o de volta à sua juventude. Então você se tornou Hokage? Lord Shigen. A mão do terceiro Hokage tremeu levemente. Ele já suspeitava que Shigen havia sido ressuscitado por Orochimaru, mas vê-lo ali, vivo, diante dele, foi um choque para o qual ele não estava preparado. Este reencontro, após 40 anos, parecia algo saído de um sonho. No entanto, conforme os fatos se desenrolavam, Hiruzen rapidamente se recompôs. Ele ordenou que os Zambu de Konoha mantivessem esse encontro em segredo antes de escoltar pessoalmente Shigen até o escritório do Hokage. Desculpe. Hiruzen expressou suas sinceras desculpas, especialmente por não ter disciplinado seu aluno adequadamente. Eu jamais imaginei que Orochimaru perturbaria sua paz. Está tudo bem. Eu fui simplesmente enganada por ele. O comportamento de Shigen era calmo, sem demonstrar qualquer ressentimento. Ele chegou até a transferir a culpa para outra pessoa. Se não fosse por um homem chamado Itachi Uchiha ter me revelado a verdade, talvez eu tivesse permanecido na ignorância. Itachi. Uma onda de alívio invadiu Hiruzen. Ele não esperava que Itachi desempenhasse um papel tão crucial, guiando Shigen e ajudando Anko a escapar das garras de Orochimaru. Inúmeros pensamentos passaram pela mente do Hokage. O rapto de Anko. A ligação entre Obito Uchiha e Itachi. A ligação entre Orochimaru e Obito. Hiruzen refletiu sobre como extrair mais informações de Shigen. E então, havia também a questão do seu Rinnegan. No entanto, Shigen ainda parecia o mesmo homem do passado. Ele revelou abertamente tudo sobre as modificações de Orochimaru na reencarnação do mundo impuro. Ele até falou abertamente sobre como Obito estava cumprindo a vontade de Madara. Shigen chegou a admitir ter sequestrado Anko, explicando que Orochimaru alegou que os superiores de Konoha o ordenaram a usar a marca da maldição para fortalecer o shinobi de Konoha, embora o plano tenha falhado. Anko foi a primeira cobaia de teste com sucesso parcial. Aquilo foi Orochimaru agindo por conta própria. Hiruzen naturalmente recusou-se a assumir a culpa. Ele explicou solenemente, Konoha nunca teve a intenção de usar sua marca da maldição, Lord Shigen. Aqueles na vila que ainda possuem, são os que receberam seu presente há mais de 40 anos. A verdade era, Konoha nunca conseguiu estudá-lo com sucesso. Somente Orochimaru havia desvendado os segredos da marca da maldição baseada em energia natural, mas ele escondeu sua pesquisa de Konoha até o dia em que desertou. E agora? Aquele aluno traiçoeiro teve a audácia de culpar a liderança de Konoha. Com provas irrefutáveis, Shigen aceitou a explicação de Hiruzen. No entanto, ele se recusou a revelar o verdadeiro plano de Madara. Não posso revelar o plano de Madara. Isso foi algo que ele me confiou para manter em segredo, até mesmo de Hashirama. E a razão pela qual eu não desfiz a reencarnação do mundo impuro, é porque descobri que mais 2 grandes guerras ninja eclodiram desde a minha morte. Quero ver, se o plano de Madara finalmente conseguirá ter sucesso nesta era. Espere. Isso foi sincero demais.
Hiruzen sentiu uma forte dor de cabeça chegando. O plano de Madara estava fadado a ser uma catástrofe para o mundo ninja. Se Shigen fosse de outra aldeia, Hiruzen teria ordenado que a equipe de interrogatório interviesse imediatamente. Mas contra Shigen, essa não era uma opção. Felizmente, Hiruzen ainda tinha tempo. Ele havia percebido que Shigen, agora ressuscitado, planejava permanecer no mundo por algum tempo. Aproveitando a oportunidade, ele convidou Shigen cordialmente para ficar em Konoha, na esperança de obter mais informações dele com o tempo. Uma figura neutra era difícil de lidar, especialmente alguém tão poderoso quanto Shigen. E assim, Shigen se estabeleceu em Konoha. Ele parecia ter mudado ao longo dos últimos 40 anos. Hoje em dia, ele costuma passear pela aldeia usando um chapéu de palha, observando o mundo com uma curiosidade tranquila. Isso lhe deu ampla oportunidade para visitar o mercado. E mais importante ainda é encontrar Naruto Uzumaki. Ele agora podia observar Sasuke Uchiha de perto. Ele poderia esperar pacientemente pela oportunidade de cumprir sua missão. O tempo passou. Konoha colheu uma presença desconhecida. No entanto, nada parecia mudar, porque a maioria dos moradores raramente dava atenção a estranhos, exceto para um garoto loiro solitário. Quando Naruto viu Shigen pela primeira vez no Ichiraku Ramen, e quando Shigen pagou inesperadamente a sua refeição, ele sentiu um calor inexplicável. Até mesmo seu chakra parecia se agitar de excitação. Não apenas o seu próprio chakra, até mesmo a presença dentro dele se suavizou. Obrigado, eu sou Naruto Uzumaki. Naruto ajustou seus óculos de proteção, devorando seu ramen antes de perguntar cautelosamente. Tenho te visto por aí com frequência ultimamente. Você é um ninja de Konoha? Algo assim. Shigen empurrou sua tigela de ramen na direção de Naruto. Meu nome é Shigen. Se você já ouviu falar disso. No entanto, era inevitável que as pessoas compartilhassem o mesmo nome por respeito. Somente aqueles que de fato conheceram Emiya Shigen e reconheceram sua identidade saberiam que ele era o lendário criador do conceito de ninja médico. Naruto, é claro, não achava que a outra pessoa fosse uma figura lendária. Ele simplesmente mastigava seu ramen enquanto murmurava sobre as histórias que ouvirá e lera sobre Emiya Shigen. Parece exatamente o nome do protagonista das histórias para dormir. Vovô me contou muitas histórias sobre Shigen. Quero ser respeitado como ele, mas não quero ser um ninja médico como ele. Quero ser o Hokage da vila. É mesmo? Shigen ouviu em silêncio a história do garotinho, falando apenas quando se lembrou de algo. O primeiro Hokage de Konoha abdicou de seu sonho de se tornar um ninja médico para fundar Konoha. Certo. Naruto assentiu em concordância. Parece que ninjas médicos não são lá essas coisas, não são tão prestigiosos quanto o Hokage da vila. De fato, não. Shigen assentiu seriamente, sua voz ecoando pelas ruas de Konoha. Hiruzen Sarutobi, que estivera ouvindo tudo escondido, quase desabou. Naruto, seu peixinha, não manche a imagem de Konoha na frente do Shigen. Capítulo 121. A noite em Konoha foi tranquila. Os postes de luz iluminavam as ruas e o número de pedestres diminuiu. Shigen caminhava lentamente com Naruto Uzumaki pela rua, deixando o menino digerir a refeição. Era como se ele estivesse revivendo uma lembrança de 40 anos atrás, quando caminhara com outra criança exatamente da mesma forma. Toca, toca. Naruto chutou uma pequena pedra no chão. Hiruzen Sarutobi o seguiu das sombras. Ele sabia que Shigen não tinha mais intenções. Estava simplesmente vigiando o Jinchuriki da raposa de 9 caudas. Quem é aquele garoto? Uma voz feminina falou repentinamente ao lado de Hiruzen. O terceiro Hokage levou um susto. Virou-se bruscamente e deu de cara com Tsunade, que estava com o punho cerrado, e ao lado dela estava Jiraiya, parecendo um pouco envergonhado. Vocês dois voltaram? Hiruzen ficou visivelmente surpreso ao ver seus alunos. Vocês não enviaram alguém para nos informar que ele havia retornado a Konoha? Tsunade franziu a testa, também confusa com a reação de Hiruzen. Assim que soube da presença de Shigen na vila, ela correu de volta. Até Jiraiya tinha vindo. Mas agora, Tsunade chegou apenas para presenciar uma cena muito familiar. Aquele momento na rua refletia a sua própria infância. Esse é o filho de Minato, Naruto. As palavras de Hiruzen deixaram Tsunade e Jiraiya visivelmente atonitos. Ele acrescentou outra informação. Ele também é o Jinchuriki da raposa de 9 caudas de Konoha. A história de Shigen com a raposa de 9 caudas não era amplamente conhecida, mas Tsunade, que ouvira a história sobre ele desde a infância, certamente entendia. Dado que era natural que Shigen sentisse algo especial por Naruto, filho de Minato. Naruto? Jiraiya, agora no auge de sua forma, parecia dividido. Ele passou anos vagando em busca da criança profetizada mencionada pelo grande sábio Sapo, o que lhe deixou pouco tempo para verificar o que havia acontecido em Konoha. Isso mesmo. Hiruzen relatou o passado. Quando Minato se sacrificou, ele selou a raposa de 9 caudas dentro de Naruto. Enquanto o mestre e os alunos discutiam sobre o falecido quarto Hokage, Shigen terminou de acompanhar Naruto até em casa. Em seguida, ele se virou e olhou para as 3 figuras que estavam paradas na esquina da rua. Hiruzen suspirou. Ele não podia continuar se escondendo. Acho que o vi quando era criança. Jiraiya murmurou baixinho. Mas nem Hiruzen nem Tsunade lhe deram atenção. Tsunade avançou sem hesitar. Seus olhos dourados se fixaram em Shigen enquanto seus dedos se fechavam em um punho, para depois relaxarem lentamente. Finalmente ela o cumprimentou. Há quanto tempo, Lord Shigen? Mesmo sabendo que o veria novamente. No instante em que ela se colocou diante dele, 40 anos após o último encontro verdadeiro entre eles, sua mente ficou desorientada. Este momento parecia algo de outra vida. Embora Shigen tivesse deixado marcas indeléveis em sua vida, nada se comparava às emoções que a invadiam enquanto estava diante dele agora. Essa foi a infância dela.
À medida que as pessoas crescem e enfrentam dificuldades, tornam-se mais nostálgicas dos dias despreocupados da sua juventude. A infância de Tsunade foi invejável para qualquer um, até mesmo a sua versão mais velha. Já faz tanto tempo assim? Ao ver Tsunade, Shigen não sentiu nenhuma emoção em particular. Suas sobrancelhas apenas se franziram levemente. A última vez que nos vimos não foi há muito tempo. 40 anos é muito tempo. Tsunade suspirou, sentindo o peso daqueles anos a oprimir. 40 anos foram suficientes para que ela se transformasse de uma menina ingênua em uma mulher experiente, marcada pelas provações da vida. Não se passaram 40 anos. Nosso último encontro foi na Terra das Águas Quentes. Shigen lembrou-lhe, sem qualquer hesitação. Você estava completamente bêbada em uma taverna. Eu tinha ido visitar o orfanato de Kakuzu e o acompanhei para cobrar suas dívidas. Isso não conta. A testa de Tsunade se contraiu. Sua expressão ficou ligeiramente sem jeito, porque aquele momento tinha sido realmente embaraçoso. Havia algo profundamente vergonhoso em ter o próprio comportamento tolo testemunhado por um ancião respeitado. Mas Shigen não a repreendeu por isso. Na verdade, ele até acariciou a cabeça dela como fazia quando ela era criança, como um guardião bondoso que aceitava suas imperfeições. Essa constatação só aumentou seu constrangimento, porque ela sabia que Shigen não era como seu avô imprudente. Ele era alguém que realmente liderava pelo exemplo. O luar ficou mais intenso. As sombras na rua diminuíram sob seu brilho. Tsunade caminhava ao lado de Shigen, escoltando-o de volta à residência de hóspedes reservada para visitantes importantes em Konoha. Ao longo do caminho, ela falou sobre os acontecimentos que ocorreram na ausência dele. Depois que você saiu, muita coisa aconteceu neste mundo. As grandes guerras ninja eclodiram. Sakuma Taki tirou a própria vida. A avó faleceu. Navaki também morreu na guerra. Eu conheci Katsuyu. E de Katsuyu, recebi o segundo caixão de cristal que você deixou para trás. Quando saí de Konoha para viajar, achei que Orochimaru fosse confiável o suficiente, então confiei o caixão a ele para que o guardasse em segurança. Mas aquele desgraçado roubou, e usou a reencarnação do mundo impuro para te trazer de volta. Assim como uma criança que, após suportar tempestades, finalmente vê uma presença reconfortante. Tsunade se viu falando livremente e libertando-se de anos de emoções reprimidas. O peso em seu peito foi diminuindo lentamente. Anos de tristeza reprimida, dissolveu-se enquanto ela falava. Mas a expressão de Shigen permaneceu inalterada. Ele não pareceu se comover com a história dela. Era como se ele não demonstrava nenhuma emoção. Jiraiya, ouvindo em silêncio de trás, sentiu uma dor no coração. Ele conhecia muito bem a dor que Tsunade havia suportado. Grande parte disso ele havia compartilhado. Mas ele nunca estivera ao lado dela para ouvi-la. Talvez ele sempre tivesse presumido que Tsunade fosse tão forte quanto ele. No entanto, aquele homem Shigen, ele parecia completamente indiferente. Seria porque aqueles ressuscitados pela reencarnação do mundo impuro não tinham emoções? Enquanto Jiraiya lutava com esses sentimentos conflitantes, ele percebeu algo estranho. Nem Hiruzen nem Tsunade pareceram minimamente surpresos com a frieza de Shigen. Isso foi estranho. Considerando o histórico deles, não deveriam compartilhar um laço mais profundo? Shigen ouviu calmamente as palavras de Tsunade antes de repente, fazer uma pausa. A confeitaria provavelmente já está fechada. Mas o Ichiraku Ramen ainda está aberto. Quer que eu te leve para comer um ramen? Ha. Tsunade caiu na gargalhada, relembrando sua infância e as vezes em que fora recompensada com comida. Eu não sou mais criança. Então vamos comer carne grelhada. Shigen assentiu com a cabeça, concordando com a afirmação dela. Tudo bem, ha. Tsunade riu de coração, sua alegria era genuína. Mas, enquanto ria, 2 lágrimas silenciosas rolaram por suas bochechas. O Lord Shigen realmente não mudou nada. E no entanto, Tsunade tem. Shigen entregou-lhe um lenço de papel e em seguida colocou a mão em sua testa, bagunçando seus cabelos. Há algo que você não mencionou. Tsunade se tornou a maior ninja médica do mundo. Lord Shigen. Os soluços de Tsunade transformaram-se em gritos profundos e trêmulos. Na quietude da noite, ela chorou abertamente. Com as mãos agarradas ao braço estendido de Shigen, sua cabeça se inclinou, permitindo que a mão dele protegesse seu rosto banhado em lágrimas. Ela queria libertar toda a dor que havia reprimido ao longo dos anos. O olhar de Jiraiya suavizou-se. Agora ele entendeu? Por baixo da aparência fria de Shigen, havia algo indescritivelmente caloroso. Faz sentido agora porque Tsunade sempre ansiava por ele. Até mesmo Jiraiya se sentia como uma criança naquele momento. Hiruzen exalou uma nuvem de fumaça com a expressão repleta de nostalgia. 40 anos atrás. Não houve guerra. Ele ainda era estudante, seguindo a orientação de Shigen. Ouvir a sabedoria de um homem que outrora moldou uma era. Como alguém como ele poderia. Alguma vez você representou uma ameaça para o mundo? Se até Shigen reconheceu o plano de Madara, será mesmo tão perigoso assim? Capítulo 122. Restaurante Yakiniki Konoha. Mesmo tarde da noite, o local ainda estava aberto. Quando Shigen e seu grupo entraram, os clientes de uma das mesas demonstraram evidente surpresa e quase se levantaram para cumprimentá-los. Com exceção do desconhecido Shigen, todos os outros no grupo eram figuras respeitadas em Konoha. Terceiro Okage-sama. Tsunade-sama e Jiraiya-sama estão de volta. Gai, Kurenai, Kakashi, vocês também estão aqui. Hiruzen Sarutobi sorriu para os jovens ninjas à mesa, mas sentiu um leve constrangimento ao avistar um homem de aparência madura sentado entre eles. Era seu filho, Azuma Sarutobi. Azuma sempre fora rebelde.
Por vezes ele admirava o pai, mas na maioria das vezes sentia ressentimento. Os dois tinham frequentes desentendimentos e no fim, Azuma simplesmente deixou a vila, viajando pelo mundo e eventualmente tornando-se um dos 12 ninjas guardiões a serviço do senhor feudal da Terra do Fogo. Foi uma situação desconfortável. Tecnicamente, a proteção do senhor feudal deveria estar sob a jurisdição de Konoha. No entanto, o filho do Hokage havia se juntado a uma organização que se opunha claramente a Konoha. Felizmente, há poucos dias, um conflito eclodiu entre os ninjas guardiões, e Azuma, ao perceber a verdade dos fatos, decidiu retornar a Konoha. No entanto, pai e filho continuavam sem jeito na presença um do outro. Azuma, Hiruzen optou por não repreender seu filho ali. Em vez disso, simplesmente instruiu: certifique-se de comparecer ao escritório do Hokage amanhã. Entendi. Azuma resmungou irritado, mordendo um cigarro. Não dê tanto trabalho ao velho, Azuma. Jiraiya aproximou-se alegremente, dando um tapinha no ombro de Azuma antes de passar o braço em volta de um ninja de cabelos prateados que estava sentado ao seu lado. Kakashi, como você tem estado ultimamente? Kakashi Atake lançou um olhar fraco para Jiraiya. Como ele estava? Seu antigo companheiro de equipe, Obito Uchiha, havia se tornado um ninja renegado, o mentor do ataque da raposa de 9 caudas anos atrás. Um crime que custou inúmeras vidas. Toda a aldeia o desprezava. Kakashi permaneceu em silêncio por um instante. Então seu olhar recaiu sobre Tsunade e ele a cumprimentou. Tsunade-sama. Já faz muito tempo, Kakashi. Tsunade acenou levemente para ele. Ela havia acabado de recuperar a compostura e apenas trocou um breve cumprimento antes de seguir Shigen. Ela então apresentou Kakashi a ele, dizendo: Kakashi é filho de Sakumo-senpai. Instintivamente, Kakashi olhou para as costas de Shigen. Já o conheci antes. Shigen não se virou. Simplesmente caminhou para frente e comentou casualmente: seu domínio da liberação de tempestade é bastante impressionante. Deveríamos ir. Hiruzen rapidamente alcançou Shigen, acrescentando como que casualmente: pessoal, descansem um pouco cedo. Eu também deveria ir. Jiraiya deu um tapinha firme no ombro de Kakashi. Ele se aproximou dele deliberadamente, querendo oferecer algum conforto. Afinal, Jiraiya sabia exatamente o que Kakashi estava sentindo. À sua maneira, Jiraiya sentia o mesmo em relação à traição de Orochimaru que Kakashi sentia em relação a de Obito. Ambos haviam perdido camaradas de confiança para as trevas. Assim que o grupo de Shigen saiu, os shinobi mais jovens à mesa naturalmente começaram a discuti-los. O jantar tinha sido inicialmente um encontro de boas-vindas para Azuma, mas a conversa inevitavelmente acabou desviando para o assunto Obito. Isso criou um clima sombrio no grupo, até que Shigen e os outros chegaram, oferecendo-lhes uma desculpa para mudar de assunto. Algo importante deve estar acontecendo na vila. Kurenai Ui olhou para as costas de Jiraiya enquanto ele se afastava, surpresa com o retorno de Tsunade e Jiraiya. Quem era aquele homem? O terceiro Hokage pareceu tratá-lo com muito respeito. Talvez ele seja um mensageiro do senhor feudal? Might Guy acariciou o queixo pensativo. Definitivamente não. Azuma, acendendo seu cigarro, refutou a ideia imediatamente. Ele havia passado anos a serviço do senhor feudal e nunca tinha visto Shigen antes. Não é algo com que devamos nos preocupar. Kakashi balançou a cabeça negativamente. Como agente da Anbu, ele sabia que a identidade de Shigen era altamente confidencial. Levantando-se, ele pegou o casaco. Por hoje é só. Todos nós temos missões amanhã. Atrás do biombo, Hiruzen e os outros permaneceram em silêncio o tempo todo. Eles estavam esperando que os jovens shinobi do lado de fora se dispersassem. Hiruzen conhecia Shigen melhor do que ninguém. Eles viajaram juntos durante 10 anos. E Hiruzen sabia que qualquer comentário casual dos lábios de Shigen poderia revelar segredos bombásticos. No entanto, esta noite foi incomum. Shigen não disse nada. Ele simplesmente cozinhou carne para Tsunade e serviu-lhe bebidas, como o mais velho mimando uma criança. O único que não conseguiu se conter foi Jiraiya. Ele perguntou sobre algo que estava lhe incomodando. Então, Lord Shigen, sobre seus olhos. Não faça perguntas irritantes. Tsunade lançou um olhar fulminante para Jiraiya. Lord Shigen me trouxe para jantar, pare de tentar obter informações. Jiraiya foi imediatamente desativado. Não há nada que eu não possa dizer. Shigen fez um gesto para que Tsunade se acalmasse. Então, ele falou com naturalidade. Certa vez, tentei mudar o mundo shinobi. Transplantei os olhos do sábio dos 6 caminhos. Em certo momento, meu corpo possuía o Rinnegan. Meu atual estado de Edo Tensei é dessa época. Jiraiya queria perguntar mais, mas Tsunade já o encarava com raiva. Ele baixou a cabeça com relutância e se concentrou na refeição. Tudo bem. Jiraiya tomou sua decisão. Parecia que ele não conseguiria perguntar nada na frente de Tsunade. Mas em poucos dias ele poderia escapar discretamente para o Monte Myobuku e perguntar ao grande sábio sapo sobre Shigen. Além do mais, Jiraiya andava se sentindo perdido ultimamente. Sua busca pela criança profetizada não havia dado em nada. Talvez o grande sábio sapo pudesse lhe oferecer alguma orientação. No entanto, quando Jiraiya finalmente deixou Konoha e viajou para o Monte Myobuku, quando ele mencionou que Shigen havia sido ressuscitado, ele recebeu uma reação inesperada. No templo mais alto da Terra dos Sapos, o grande sapo sábio estava sentado em sua plataforma elevada. De olhos fechados, a criatura ancestral ouviu pacientemente enquanto Jiraiya relatava tudo o que havia acontecido. Um Shigen que possui o Rinnegan. O grande sapo sábio, de idade incalculável, permaneceu imóvel enquanto murmurava. Um ser reverenciado e temido. Temido? Jiraiya ficou surpreso. Mesmo conhecendo a identidade de Shigen e seu imenso poder, ele nunca sentiu qualquer medo dele. Aquele homem,
Por baixo de sua aparência fria e arrogante, possuía paciência ilimitada para com os outros. Mesmo em relação a Jiraiya, um completo estranho, ele demonstrou uma tolerância notável, respondendo inclusive às suas perguntas sem hesitar. De fato, o grande sábio sapo assentiu solenemente. Seus olhos ancestrais se abriram lentamente, como se estivessem contemplando o passado. Jiraiya, agora que você viu o homem em que o mundo Shinobi o transformou, você ainda vê em seu coração o desejo de mudar o mundo? Ei, isso está muito além da minha capacidade. Jiraiya protestou. Ele pode ser um ninja experiente, muito respeitado no mundo Shinobi, mas comparado a Shigen, ele não era nada. Como ele poderia ler os pensamentos daquele homem? Mas o tempo está se esgotando. O grande sábio sapo balançou a cabeça, sua voz carregada de sabedoria. Jiraiya, diga-me, se a criança profetizada nunca existiu, como Shinobi, você acredita que o mundo ainda precisa mudar? Deixe-me pensar. Jiraiya coçou o queixo antes de assentir com a cabeça. O mundo pode parecer pacífico, mas as aldeias escondidas ainda estão mergulhadas em conflitos. É claro que precisa mudar. Após responder, ele se lembrou dos antigos contos da seita Shinobi. Seus olhos se encheram de saudade. Seria melhor se esta era pudesse ser como a época da seita Shinobi, onde as pessoas realmente se entendiam. Então o mundo não estaria tão cheio de guerras. O grande sábio sapo silenciou. Jiraiya franziu a testa, percebendo que algo estava errado. Ele teria dito algo errado? Mas mesmo naquela época, os olhos do grande sábio sapo se fecharam lentamente mais uma vez. Ainda havia aqueles que procuravam corrigir as falhas da época. Capítulo 123. Corrigir falhas? Jiraiya não conseguia imaginar que falhas poderiam ter existido nos tempos antigos. Naquela época, as pessoas podiam usar os chakras para entender os pensamentos umas das outras. A comunicação era fácil. O que poderia ser melhor do que isso? Os seres humanos são propensos à ganância. O grande sábio sapo suspirou ao narrar a história da Era Antiga. Sempre houve aqueles que usaram o chakra para desejos egoístas. Mesmo entre os discípulos da seita Shinobi, inevitavelmente havia alguns que cometiam atos imperdoáveis de maldade. Isso foi, de fato, uma falha. Até mesmo Jiraiya, que reverenciava a Era Antiga, teve que admitir isso. Ainda, não podia ter sido tão ruim assim, né? Tinha que ser melhor do que o mundo Shinobi atual. Pequenos defeitos certamente poderiam ser corrigidos. Emiya Shigen. De repente, Jiraiya pensou em algo e seus olhos se arregalaram. Foi ele quem quis corrigir essas falhas? Não apenas isso. O grande sapo sábio abriu lentamente os olhos, sua voz tornando-se distante, quase perturbadora. Jiraiya, entre você e Shigen, cuja visão é mais grandiosa? É claro que é o Lorde Shigen. Jiraiya bateu com a mão na testa. Que tipo de pergunta ridícula foi essa? Quem em sã consciência pensaria que poderia se comparar a Shigen? Esse era um homem que até mesmo o sábio dos 6 caminhos respeitava. Fukazaku, que estava ao lado do grande sábio sapo, acrescentou rapidamente. Isso é uma afronta ao Jiraiya. Jiraiya não tem o direito nem de ser mencionado na mesma frase que Shigen. A boca de Jiraiya se contraiu. Parecia que Fukazaku estava defendendo-o, mas de alguma forma, não era essa a impressão que eu tinha. Até mesmo alguém como Jiraiya deseja mudar o mundo Shinobi. O grande sábio sapo relembrou uma calamidade passada e perguntou com uma voz frágil, porém incisiva. E quanto a Shigen, que não conseguia tolerar nem mesmo as pequenas falhas da Era Antiga? Agora que ele vê que o mundo se tornou exatamente como ele previu, o que você acha que ele quer fazer? Ele certamente gostaria de mudar isso. A voz de Jiraiya foi diminuindo, um pensamento estranho surgindo em sua mente. Espere um segundo. Se Lord Shigen previu esse futuro lá nos tempos antigos, por que ele não impediu? Por quê? Por que ele deixou isso acontecer? Conhecendo a natureza de Shigen, ele não ficaria parado assistindo o mundo mergulhar no caos. Deixar para trás o legado do ninjutsu médico seria a sua maneira de promover mudanças? Ele acreditava que o ninjutsu médico guiaria as pessoas na direção certa? Jiraiya achou que tinha descoberto a solução. Será que Lord Shigen queria que as pessoas usassem chakra para curar em vez de para guerrear? O grande sábio sapo olhou para Jiraiya como se ele fosse uma criança ingênua. Afinal, o sábio havia testemunhado a catástrofe em primeira mão. Eu disse algo errado? Jiraiya perguntou hesitante. Essa era de fato a sua intenção. O grande sábio sapo admitiu. Mas havia outro motivo. Uma promessa. Na Era Antiga, alguém fez um voto a Shigen. Eles juraram que a humanidade um dia alcançaria a verdadeira compreensão. Isso é. Jiraiya deu uma risada amarga. Embora ele próprio tivesse sonhado com um mundo onde as pessoas realmente se entendessem, ele sabia exatamente o quão difícil era aquele caminho. Era tão idealista. Até mesmo Shigen já fora idealista. A admiração de Jiraiya por aquele homem aumentou ainda mais. Ele jamais imaginou que Shigen um dia tivesse nutrido a mesma esperança inocente que ele. Mas, as próximas palavras do grande sábio sapo despedaçaram os pensamentos de Jiraiya. Jiraiya, as pessoas deste mundo claramente falharam em cumprir essa promessa. Isso é realmente lamentável. Jiraiya suspirou com pesar. Afinal, apenas um pequeno número de pessoas realmente acreditava nesses ideais. Então, e quanto a Shigen? O grande sábio sapo lembrou solenemente. O primeiro Hokage, Hashirama Senju, encerrou o período dos estados combatentes. Talvez isso tenha dado a Shigen uma rédea de esperança. Foi por isso que ele reprimiu o que vocês chamam de Primeira Grande Guerra Ninja. Sim, é uma pena mesmo. Jiraiya lamentou, relembrando as guerras que se seguiram. Apesar dos esforços de Shigen, sua geração não conseguiu manter a paz. Jiraiya, o grande sábio sapo suspirou profundamente e emitiu um aviso terrível. Se Shigen agora acredita que o mundo está condenado a um ciclo interminável de guerra, ele pode buscar a paz à sua maneira.
Do seu jeito. Jiraiya finalmente compreendeu a gravidade da situação. Sua expressão escureceu. O que você quer dizer? Está se referindo ao Lord Shigen. O método. Isso o mundo não aceitará. A voz do grande sábio sapo tornou-se grave. Seus olhos se fecharam ao se lembrar da batalha que quase dizimou a seita Shinobi. Essa guerra só perde para a batalha em que Kaguya Otsutsuki foi selada. Jiraiya, seu tempo está se esgotando. O grande sábio sapo repetiu seu aviso. Falou novamente da criança profetizada e deu a Jiraiya uma missão solene. Você precisa fazer com que Shigen volte a enxergar a esperança de paz neste mundo. Não deixem que ele reacenda seu desejo de mudar o mundo. Talvez o poder que ele tem atualmente não seja suficiente. Mas um Shigen que possui o Rinnegan já é perigoso o suficiente. Quando Shigen foi ressuscitado pela primeira vez, não havia nenhum invocador contratado pelo Monte Myobuku para intervir. E na época, Shigen não havia feito nada drástico, o que permitiu ao grande sábio sapo simplesmente observar de longe. Mas agora, não podia mais fingir que não via nada. Tendo testemunhado a verdadeira extensão das medidas extremas de Shigen, o grande sábio sapo não teve outra escolha senão alertar Jiraiya sobre a potencial catástrofe. Espere. O que exatamente fez Lord Shigen? Jiraiya ficou ansioso. Ele não conseguia imaginar que alguém como ele representasse uma ameaça. Um ninja médico? Um homem que salvou inúmeras vidas? Coisas indizíveis. O grande sábio sapo suspirou novamente. Memórias do passado passando pela sua mente como um relâmpago. Aquele homem havia destruído a seita Shinobi. E o guardei. Jiraiya, só há uma coisa que você precisa fazer. Encontre a verdadeira criança profetizada e guie-a pelo caminho certo. Que Shigen volte a ter esperança neste mundo. Eu entendo. Jiraiya suspirou impotente. Pelo menos me dê mais informações para trabalhar. Talvez. O grande sábio sapo soltou um longo bocejo. Sua voz foi ficando lenta, como se estivesse adormecendo. Você poderia contar a Shigen sobre a minha profecia. Os olhos de Jiraiya brilharam. Se Shigen realmente precisava vislumbrar uma esperança de paz, então ele lhe contaria sobre a profecia. Talvez Shigen até o ajudasse a encontrar a criança profetizada. Afinal, se Shigen visse o quão ruim o mundo havia se tornado e planejasse forçar a paz, Jiraiya poderia testar seu poder agora, antes que fosse tarde demais. Inúmeros pensamentos passaram pela mente de Jiraiya. Ele acreditava firmemente que Shigen era um bom homem, mas ele também sabia que às vezes, homens bons recorriam a medidas extremas. Konoha. Dentro do hospital Konoha, Shigen observava em silêncio Tsunade tratar um paciente. Suas sobrancelhas se franziram ligeiramente. Uma notificação acabará de aparecer diante dele. Emissão de classificação SSS. Guiar Jiraiya até a verdadeira criança da profecia. Uzumaki Naruto e Nagato. Capítulo 124. A criança da profecia. Esse era o objetivo que Jiraiya perseguiu durante toda a sua vida. No entanto, para Jiraiya, essa tal missão importante que ele acreditava carregar era, talvez, mais uma maldição. Enquanto Jiraiya vivesse, ele jamais deixaria de procurar pela criança profetizada que poderia mudar o mundo Shinobi. Somente quando Jiraiya estava à beira da morte, ele percebeu que havia parado de procurar. Naquele momento, Jiraiya finalmente olharia para trás em sua vida e entenderia, dentre os muitos discípulos que ele havia acolhido, o filho da profecia já havia aparecido há muito tempo. Honestamente, por que passar a vida inteira procurando? Muitas das pessoas mais importantes da vida de alguém são encontradas logo no início, mas quando estão muito perto, muitas vezes passam despercebidos. Shigen aceitou essa rara missão de nível SSS. Ele ergueu os olhos para olhar para Tsunade. Tsunade, seu amigo deixou Konoha? Aquele idiota do Jiraiya? Ele com certeza está viajando de novo. Tsunade praguejou contra Jiraiya, que estava verificando o estado de um paciente enquanto respondia distraidamente. Ele está sempre falando sobre alguma criança da profecia do grande sábio sapo, alguém que supostamente mudará o mundo Shinobi ou algo assim. Tsunade não escondeu essa informação. Não era segredo para eles. Aquele tolo do Jiraiya estava obcecado em encontrar essa tal criança da profecia há anos. Sempre que a aldeia estava em paz, ele fugia de novo. Nem Tsunade nem Orochimaru jamais concordaram com o pensamento dele. Essa profecia parecia, no mínimo, duvidoso. Mas, enquanto falava sobre a criança da profecia, Tsunade de repente se virou para Shigen. Se existisse alguém no mundo mais sábio que Jiraiya, sem dúvida era Shigen. Lord Shigen, perguntou ela hesitante, as profecias realmente existem? Shigen ergueu o olhar para encontrar os brilhantes olhos castanhos de Tsunade. Sua voz tornou-se etérea, carregando um peso indescritível. Se você acredita nisso, então existe. Se você acredita que algo vai acontecer, e você trabalha para que isso aconteça, então, de certa forma, uma profecia se torna realidade. Suas palavras pareciam tanto questionar quanto afirmar a natureza da profecia. Quando uma profecia surge, ela reflete um futuro possível antes que ele se concretize. Do lado de fora da porta, Hiruzen Sarutobi escutava com silenciosa aprovação. A interpretação da profecia feita por Shigen transmitia uma mensagem profundamente positiva. Exatamente o tipo de pensamento que era valioso para educar a próxima geração de Konoha. Estou de saída, disse Shigen de repente. Naruto deve terminar a escola em breve. Tsunade imediatamente franziu a testa. Aquele pirralho de novo. Ela relembrou sua própria infância, as recompensas que nunca recebeu. Lord Shigen nunca me levou para pescar. Você não é mais criança. Shigen estendeu a mão e tocou a testa dela com o dedo. Hoje é aniversário daquele garoto. Promessa é promessa. Shizune, que estava de pé ao lado, segurava nervosamente um leitão rosa nos braços. Devo preparar um bolo de aniversário para ele? Não há necessidade. Shigen balançou a cabeça negativamente.
Seus olhos se voltaram para as ruas lá fora, onde os aldeões carregavam silenciosamente buquês de flores brancas. Hoje não é exatamente um dia para comemoração. Do lado de fora da porta, Hiruzen Sarutobi se afastou silenciosamente. Porque hoje, de fato, não foi um bom dia. Não era apenas o aniversário de Naruto. Era o aniversário de muitas mortes. Até mesmo o próprio Naruto ainda não sabia que seu aniversário era também o dia em que seus pais haviam falecido. À beira do rio, Naruto estava montando com entusiasmo uma vara de pesca simples. Ultimamente, Naruto estava se sentindo mais feliz do que nunca, porque ele finalmente havia encontrado alguém na aldeia. Alguém que o aceitou de verdade. Alguém que o tratava como um amigo. Alguém que, aos seus olhos, era ainda mais bondoso que o velho Hokage. Parecia que essa pessoa conseguia tolerar tudo nele. Embora essa pessoa sempre tinha uma expressão fria e séria, nunca fazia piadas, mas Naruto conseguia sentir sua bondade. E recentemente, Naruto finalmente parou de chamá-lo de senpai e passou a chamá-lo apenas de Shigen. Essa gentileza, isso era muito raro na vida de Naruto. Os aldeões desprezavam sua existência. Mesmo quando tentava comprar algo em uma loja, muitas vezes era repreendido. Naruto não fazia ideia do porquê. Ele só sabia que precisava conquistar o reconhecimento deles, independentemente do que aconteça. Era a única maneira que ele encontrava para fazer amigos. A única maneira de ele escapar da sua solidão. A única maneira pela qual ele poderia se tornar Hokage. Até Shigen apoiou o sonho dele. Um dia, não estarei mais sozinha. Quem sabe eu até não tenho amigos para comemorar meu aniversário. Naruto cerrou os dentes em volta de um pedaço de linha de pesca, com a mente vagando por sonhos esperançosos para o futuro. Na solidão, ou em momentos de incerteza, as pessoas sempre imaginaram um mundo melhor para si mesmas. Mas Naruto acreditava ser diferente. Ele não estava apenas sonhando. Ele estava se esforçando para isso. Embora ele não fosse o aluno mais talentoso da academia, embora seu chakra sempre fizesse com que seus jutsus falhassem de maneiras estranhas, por falar nisso, por que Shigen ainda não chegou? Naruto olhou para o pôr do sol, ficando ansioso. Afinal, ele não veio, mas ele me prometeu. Disse que ia pescar comigo hoje. E hoje, era o aniversário dele. Talvez fosse o único aniversário que ele não precisaria passar sozinho. Esse pirralho. No fundo da mente de Naruto, a raposa de 9 caudas zombou. Aquele garoto tolo. Será que ele realmente pensava que Shigen estava ali apenas por causa dele? Se Naruto tivesse conseguido entrar em sua mente, eles poderiam ter tido uma conversa de verdade. Então a raposa pôde lhe dizer as coisas sem rodeios. Pare de se iludir. E além disso, quem ousaria duvidar de Shigen? Os amigos de Shigen nunca duvidaram dele. A raposa de 9 caudas bufou. Se Shigen se atrasou, então algo deve tê-lo impedido. Talvez ele tivesse se deparado com um caso médico difícil? A empolgação de Naruto foi diminuindo aos poucos. Seus dedos se contorceram em incerteza. No fundo de si, a raposa de 9 caudas refletia sobre a demora de Shigen. O sol finalmente se pôs. Uma faixa carmesim ardeu pelo céu. Assim que o coração de Naruto começou a afundar, uma voz familiar falou atrás dele. Parece que cheguei um pouco atrasado. A voz de Shigen permaneceu tão calma como sempre. Contanto que eu tenha chegado a tempo, não importa. Shigen. Naruto girou em torno de si mesmo, e algo voou em sua direção. Ele mal conseguiu pegá-la. Baque. Naruto apertou o longo pacote embrulhado contra o peito. Isto é, uma vara de pesca? Com entusiasmo ele desembrulhou o presente. Apresentamos uma vara de pesca totalmente nova e equipada. Espere, isto é um presente? A ficha caiu para ele como um soco no estômago. Um presente de verdade embrulhado. Algo que ele nunca havia recebido antes. Ninguém jamais se lembrou do aniversário dele. Naruto apertou o pacote com mais força, a voz trêmula enquanto olhava para cima. Este é o meu presente de aniversário? Shigen acenou com a cabeça como que desplicentemente. Por quê? Naruto hesitou, então rapidamente tentou engolir as palavras com medo de parecer ingrato. Por quê? Shigen ficou em silêncio por um momento. Então ele estendeu a mão e bagunçou o cabelo de Naruto. Você foi a primeira pessoa a me chamar de Shigen. Lá no fundo, a raposa de 9 caudas gemeu. Que tipo de motivo ridículo era esse? Mesmo nos tempos antigos, o sábio dos 6 caminhos teve que chamá-lo respeitosamente de Lord Shigen. Esse pirralho estava apenas sendo mal educado. E mesmo assim ele recebeu uma recompensa? Havia algo de errado nisso. A raposa de 9 caudas bufou de frustração. Cresça rápido, Naruto. A voz de Shigen carregava uma expectativa inconfundível. E Naruto? Ele sorriu. Agarrando seu precioso presente, ele irradiava uma alegria pura e irrestrita. Ele jamais esqueceria esse aniversário. Não pelo resto da vida dele. Naruto deu uma risadinha, apertando o presente contra o peito. Ele não entendeu completamente o que Shigen quis dizer, mas ele compreendeu uma coisa. Ele precisava proteger esse presente. Ele teve que levá-lo para casa e guardá-lo em um lugar seguro. Neste aniversário, foi uma experiência que ele jamais esqueceria. Infelizmente, não era algo que ele pudesse compartilhar com os outros, porque Naruto já tinha percebido. Todos os anos, neste dia, os moradores da vila pareciam ainda mais infelizes do que o normal. Até mesmo seus colegas de classe pareciam estranhamente quietos, como se todos estivessem sobrecarregados por algum peso. Por isso, ele nunca se atreveu a falar sobre seu aniversário, nem uma única vez. No entanto, Naruto não se importou, porque hoje, ele já havia recebido mais do que o suficiente. Assim como o vínculo de Naruto com Shigen estava se aprofundando, assim como ele se viu ansioso por cada reunião, Jiraiya retornou repentinamente a Konoha. E a primeira coisa que ele fez, estava procurando por Shigen. Sem hesitação, sem fingimento, Jiraiya expôs tudo às claras. Ele contou a Shigen sobre a profecia,
sobre as palavras do grande sábio sapo, e sutilmente, cuidadosamente, ele tentou sondar os pensamentos de Shigen. Jiraiya nunca mencionou suas suspeitas para Tsunade, porque no fundo ele sabia. Seus pensamentos eram perigosos. Tsunade jamais os aceitaria. Ninguém faria isso. Ninguém jamais acreditaria que Shigen, o lendário Shigen, poderia representar uma ameaça para o mundo shinobi. Mas, este foi o aviso do grande sábio sapo. Jiraiya não podia ignorar isso, mesmo que seu coração resistisse à ideia. Mesmo que ele quisesse acreditar em Shigen, ele teve que confirmar por si mesmo. Então, sentado em frente ao homem que outrora fora o amigo mais próximo de seu mestre, Jiraiya perguntou cautelosamente: Lorde Shigen, você acredita na profecia do grande sábio sapo? Você acredita que um dia surgirá uma criança capaz de mudar este mundo? Os lábios de Shigen se curvaram levemente. Uma profecia de Gamamaru, hein? Ele não pareceu surpreso. Na verdade, sua expressão demonstrava genuíno interesse. Você acolheu um discípulo promissor, refletiu ele. E esse discípulo por acaso tem um grande sonho. Um sonho para mudar o mundo. Então, se esse discípulo continuar a crescer, então, logicamente, é perfeitamente possível que eles mudem o mundo. Shigen falou como se estivesse declarando uma simples verdade. Jiraiya não sabia dizer se concordava com a profecia, ou simplesmente explicando como o mundo funciona. Então, Shigen mudou repentinamente de assunto. Mas na profecia de Gamamaru, disse ele com leveza, a figura mais importante não é o discípulo, é o professor. Seus olhos dourados encontraram os de Jiraiya. Então me diga, Jiraiya, onde está agora o seu discípulo? O coração de Jiraiya apertou. Um nó se formou em sua garganta. Por quê? Seus discípulos, todos estavam mortos. O quarto Hokage, Namikaze Minato, morto durante o ataque da raposa de 9 caudas. Nagato e Aiko e Konan, mortos na guerra. Cada um dos discípulos em quem ele um dia acreditou, mortos. Não sobrou ninguém. Jiraiya cerrou os punhos. Eles estão mortos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.